Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês aqui nesta noite. Amém? Quero te dizer uma coisa. Se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor tem algo para falar ao seu coração. Então eu peço, amados, não permita que nada venha atrapalhar, que nada venha tirar a sua atenção neste momento. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar aqui fazendo duas perguntas. Primeira pergunta. Gostaria que você levantasse a mão. Se você já foi insultado, defamado, apedrejado espiritualmente falando por alguém injustamente. Muitos, né? Muitos de nós passamos por isso. Agora levante a mão se você já foi esse alguém. É pesado, né? É pesado. Porque a moeda são dois lados. Uma hora a gente está de um lado e a outra hora a gente está do outro lado. Glória a Deus. Isso é muito forte, amados. E é sobre isso que o Senhor quer falar nesta noite ao seu coração, amém? Porque em Hebreus diz assim, no capítulo 4, versículo 2: a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, como uma espada de dois gumes, amém? Que penetra até a divisão da alma e do espírito. Glória a Deus, aleluia. Então hoje eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 16, vamos ler do versículo 5 ao 12. Amém? Glória a Deus. Quem achou diz amém. Quem não achou, misericórdia. O tema dessa noite é: só o Senhor conhece o seu coração. Amém? Todos acharam? Então eu peço nesse momento que você feche seus olhos e antes de iniciarmos a leitura, vamos pedir ao nosso Deus que Ele nos dê discernimento, que Ele nos dê entendimento da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor Deus, queremos primeiramente, Senhor, te agradecer, ó Pai. Ó Senhor, somos privilegiados, Pai, somos escolhidos para estarmos aqui, Paizinho, na Tua casa e na Tua presença, Senhor. Poderemos, Pai, estar em qualquer outro lugar, Senhor Deus, mas o Senhor escolheu cada um aqui nesta noite, Pai, para te ouvir, Senhor Deus, para se alimentar, Pai, da Tua palavra, Papai, que é viva e eficaz, é pão vivo que desce do céu, Senhor Deus. Oh, Paizinho, neste momento, Pai, eu te peço, Senhor Deus, que nada, Senhor, que nada venha tirar, Pai, a concentração, Senhor Deus, de cada filho teu nesta noite, Paizinho, que o inimigo, Pai, não venha prevalecer, Senhor Deus, que nada, Pai, venha fazer com que essa pessoa, Pai, não venha ouvir a Tua palavra, que não venha entender, Senhor Deus. Então eu te peço, Pai, que o Teu Santo Espírito dê entendimento, dê discernimento, Senhor Deus, a cada filho Teu, Senhor Deus, aleluia, que essa palavra, Pai, ministrada, Senhor Deus, ela venha ser como alimento, venha ser como semente, Pai, em cada coração nesta noite, Pai, que ela venha ser germinada, que ela venha gerar fruto, Senhor Deus. Oh, Paizinho, eis-me aqui, Pai, apenas como um vaso, Senhor Deus. Faz de mim, Pai, um instrumento, Senhor Deus, para trazer, Pai, o Teu alimento. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Então vamos à leitura. 2 Samuel 16, a partir do verso 5. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo e amaldiçoando, apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora, apaga todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tem reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho.
e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixe-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem, pois, diria, porque assim fizeste. Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas estranhas, procura a minha morte, quanto mais ainda este Benjamina. Deixam que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Amém, amados? Glória a Deus. Então aqui nós vemos que o rei Davi estava passando por uma cidade, a cidade de Baurim. Ele estava com alguns seguidores deles. Ou seja, o que ele estava fazendo naquela cidade, fora de Jerusalém? Naquele momento, o rei Davi, ele estava sendo perseguido. Ou seja, ele tinha fugido de Jerusalém por conta de uma rebelião que surgiu do seu próprio filho. Então, amados, o filho dele, Absalão, ele estava em Jerusalém e por algumas coisas que ele cometeu, no capítulo 15 vai dizer que ele cometeu algumas coisas e ele precisou fugir de Jerusalém. Passou um período fora e depois retornou. Mas ele retornou com a intenção de ocupar o lugar do trono do pai dele. O que é que ele fez? Ele pegou, começou a conversar com as pessoas, com os israelitas naquela época, começou a ver as dificuldades que as pessoas estavam enfrentando naquele tempo, e começou a prometer às pessoas que se ele governasse, se ele reinasse, ele iria solucionar todos os problemas. É igual na política. Hoje em dia nós vemos as propagandas políticas. Ele vem, fala um monte de coisa ali, um monte de promessas para aquele povo, e o povo acaba sendo iludido. E foi isso que aconteceu. Então, a partir daí, ele começou a ganhar aquelas pessoas, começou a iludir aquelas pessoas, e foi ganhando seguidores, cada vez mais ganhando a confiança daquele povo. E com isso, ele tramou. Com isso, ele fez aquela rebelião com seu próprio pai, que se sentiu obrigado a fugir com alguns dos seguidores deles, que eram fiéis a ele. Então, voltando ao texto, ele estava passando por aquela cidade, a cidade de Baurim, ficava ali próximo de Jerusalém, quando no versículo 5 diz que surge um homem da linhagem de Saul, que era o Simei. Ou seja, quando o rei Davi ia passando, surgiu o Simei. Então, amados, Simei começou a proferir palavras contra o rei Davi. A palavra nos diz que ele começou a falar palavras, insultar o rei e começou a apedrejar, tacar pedras no rei. Ele não se intimidou com as pessoas que estavam ali ao redor do rei, que eram alguns seguidores seus. Agora imagine a situação. Imagina você ser uma pessoa bem-sucedida na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em todo lugar que você for, ser uma pessoa bem renomada, e de repente você se sentir traído por alguém tão próximo. As pessoas naquela época alertavam o rei Davi: cuidado, eu estou achando que o seu filho está planejando algo. Porém, ele não acreditou no que as pessoas estavam falando. Então, quando aconteceu aquela situação, ele ficou surpreso. Imagina ele ter que fugir porque o seu próprio filho o perseguia. Então, mas é difícil. É difícil você estar nessa situação e de repente você ter que sair do lugar. Ele deixou o seu trono por conta de uma pessoa próxima a ele.
naquela situação. Você está ali num momento de conforto. Nós estamos aqui na igreja, confortáveis nesses bancos maravilhosos. E de repente nós nos sentimos obrigados a sair do lugar que nos faz bem. Por quê? Por alguém que tramou contra você. Por alguém que se sente injustiçado porque você está ali. Porque você tem aquela vida, porque você tem aquele brilho que só você tem. Isso incomoda as pessoas. Então ele almejou isso. Então o rei Davi se sentiu obrigado. Então naquele período que ele tinha tudo, ele teve que largar tudo. Ele teve que sair e simplesmente saiu sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer. E são nesses momentos, amados, são nesses momentos que você está refletindo, ou seja, você nem tem tempo para refletir. Porque além de você perder tudo ali naquele momento, você está arriscando perder tudo que você conquistou. E pior, o seu emocional. Imagina como ele estava emocionalmente. Porque, amado, é uma pessoa muito próxima e a gente não espera isso. Quantos de nós não estamos passando por um momento assim, por uma situação assim, saindo de onde a gente não queria sair, por se sentirmos obrigados a sair de onde não queríamos? Amado, eu vejo muitas pessoas aí fora, pessoas tristes, pessoas vazias, vejo testemunhos, conheço histórias de várias pessoas que já passaram por isso. Pessoas que foram traídas pelos seus companheiros, pelos seus familiares, pelos seus colegas de trabalho. O pior disso tudo, amados, não é a traição. O pior disso tudo é o julgamento depois, que essa pessoa tem que enfrentar. Imagina o rei Davi passando naquela situação, desanimado, sem acreditar no que havia acontecido, sem acreditar em tudo aquilo, e ainda vem um abençoado difamar, xingar, apedrejar. Você está numa situação desesperadora ali, você está passando por uma situação muito difícil da sua vida, e ao invés de ter pessoas que estejam do seu lado, te apoiando, fazendo com que aquele momento, te dando palavras de ânimo, vai passar, calma, vai passar, é um momento, Deus tem um propósito na sua vida. Não. Aparecem pessoas, não sei de onde surgem pessoas, para te difamar, para te destruir ainda mais, para te apedrejar, ou seja, te julgar. É isso que nós passamos, amados, julgamento. Eu sinto dizer isso, mas às vezes, não sei se você já julgou, se você julga, não sei, não estou falando, mas às vezes acontece. Pessoas aí fora, drogadas, pessoas que estão em situação de rua, e ao invés de a gente ir lá, de acolher, um acolhimento, palavras de conforto, nós apontamos o dedo e julgamos. Essas pessoas poderiam ser igual o rei Davi, que perderam tudo por alguma situação. Pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram deixadas de lado por algum parente, por algum familiar, pessoas que foram derrubadas no seu trabalho, pessoas que perderam a expectativa de vida. Então eu não sei o que é mais difícil, se é isso, se é você sair do lugar que você chegou, que você conquistou, ou se é as pessoas que estão ali te apedrejando. Ou seja, Simei aqui nos diz que quando ele estava falando isso, essas palavras, o apedrejando, fala que ele continuou, ele seguiu, ele não se intimidou, como eu falei, ele não se intimidou com alguns seguidores do rei. Ou seja, ele sempre demonstrou ser uma pessoa insatisfeita. Ele estava insatisfeito desde o início com o rei Davi, com o seu reinado.
Mas não foi com o reinado em si do rei Davi. Não foi com o reinado, não foi como ele conduziu o povo. Mas era uma coisa pessoal, ou seja, é como se você tivesse algo pessoal com alguém e você quisesse prejudicar aquela pessoa, ou quisesse defamar aquela pessoa. Porque nós vimos que o rei Davi foi um rei muito bom. O rei Davi sempre protegeu, ele venceu várias batalhas. Ele sempre protegeu o seu povo. Mas aqui a palavra nos fala que Simei, ele era descendente, ou seja, era da linhagem de Saul. Então isso era algo ali, eu acredito, que era algo pessoal. Por quê? Porque ele não aceitava que Saul perdeu o trono para o rei Davi. Ele não aceitava, ele não concordava. E quando ele viu o rei Davi naquela situação, tendo que fugir, tendo que deixar o seu próprio reinado, ele se aproveitou da situação para o apedrejá-lo. Muitas pessoas aí fora querem nos apedrejar, só estão esperando a oportunidade. Provavelmente no seu trabalho tem alguém ali só esperando a oportunidade de você estar lá bem sucedido, de você estar lá fazendo todo o seu melhor, e a pessoa já está ali, ó, só esperando com as pedras na mão, esperando a oportunidade para destacar a pedra. Que foi o que aconteceu, amados? Ele não poupou palavras. Ele insiste em dizer que tudo o que o rei Davi estava passando era consequência, era um castigo divino. A própria palavra nos diz isso. Aí, ó, você está passando isso porque é um castigo pelo que você fez. Ele alegou que o rei Davi derramou sangue da família do rei Saul para conquistar o reinado. E nós sabemos que não foi isso. Nós sabemos que o reinado de Davi veio por mérito. O próprio Deus o escolheu através do profeta Samuel. Mas não é isso que as pessoas querem ver. Se vem alguém e te escolhe, as pessoas não entendem que foi o seu mérito. As pessoas não querem saber disso. As pessoas já crescem o olho, as pessoas já ficam com inveja de você. Nossa, não foi merecimento. Ah, ele cresceu porque ele puxou o saco do patrão. Não! Se o rei Davi ele assumiu o trono, foi porque ele foi escolhido, porque ele demonstrou que tinha capacidade para assumir. Por esse meio, ele não queria aceitar isso. Então ele ficou remoendo o passado, remoendo, e não aceitava de maneira alguma. E foi através disso que surgiu essa oportunidade. Mas há muitas situações que nós estamos passando por algum sofrimento, por algum momento difícil, por algo que nos aconteceu. Todos nós passamos por isso. Todos nós temos o nosso momento de fraqueza. Todos nós já passamos por isso. Não tem como negar. Por mais fortes que sejamos espiritualmente, nós passamos, nós caímos, nós erramos. E daí surgem as pessoas. Se você fala para alguém abertamente, nossa, o meu relacionamento não está bem, meu relacionamento acabou, com certeza vai surgir alguém. Ah, é porque você traiu, com o dedo te apontando. Isso é castigo de Deus porque você traiu. Se você tem um filho nas drogas, se você tem um filho aí no mundo, se você tem um filho que não quer ir para a igreja, não vai vir ninguém te aconselhar não, amados. Vai vir pessoas te julgar. Se ele está lá, é porque você não educou. Isso é castigo de Deus, porque você não deu o exemplo. Então é mais fácil é mais fácil para as pessoas lá fora dizer que é simplesmente castigo de Deus. Aí é fácil pôr a culpa em Deus de tudo, de todos os problemas. Quando na verdade essas pessoas estão precisando de conselhos, precisando de palavras de fortalecimento. É disso que as pessoas precisam, não de julgamento.
nós somos apedrejados todos os dias. Ah, eu não aguento mais. Muitos de nós não é pedra pequena não, é tijolo, é pedregulho. Não é aquelas pedras pequenas não, mano. Tem situação que é cada tijolada que você leva, que você fica, poxa, mas eu fiz tanta coisa. Eu fiz tanto para aquela pessoa. O rei Davi fez tanto para aquele povo de Israel, e olha o que ele ganhou no final. Um mero descuido foi suficiente para aquelas pessoas o traírem, o persegui-lo. Não é fácil, amados. Não é fácil. Porque quando nós estamos insatisfeitos, quando as pessoas estão insatisfeitas com algo, é simplesmente isso que elas querem fazer. Elas querem fazer o que é mais fácil para elas. Julgar, criticar, apedrejar. É isso que elas querem. Amados, eu sinto dizer, mas isso acontece. É em todos os lugares. Nós falamos do mundo aí fora, mas existe casos na igreja, infelizmente acontece. Infelizmente nós não podemos fechar os olhos. Nós precisamos orar, precisamos vigiar, estar sempre alertas. Pergunta como o seu colega está, pergunta como o seu irmão está, pergunta se ele está precisando de algo. Sem julgamento, esquece o que ele fez, esquece o erro dele. Não é disso que ele precisa. É fácil a gente chegar aqui e aceitar Jesus. Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Como o único e suficiente Salvador da minha vida. Mas tem situações que nós estamos insatisfeitos. Que parece que Jesus não é suficiente na nossa vida. Parece que nos falta algo. Como que você declara que Ele é suficiente na sua vida? Mas depois você proclama com a sua boca que está faltando algo, que está insatisfeito com algo. É difícil de aceitar isso. É difícil. Não é julgamento, mas todos nós passamos por isso. Todos nós o aceitamos. Todos nós declaramos. Mas Ele sabe. Ele sabe do nosso fracasso como um homem. Ele sabe do quão fraco nós somos. A nossa carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Nós caímos, nós erramos. De que lado da moeda você está? Você está sendo apedrejado? Ou você está atacando as pedrinhas? É difícil falar. É difícil, amados. Nós vimos aqui também, através de Simei, a ingratidão. Além de ele estar insatisfeito, corroendo o passado, ainda insistindo naquela que Davi não merecia estar lá no trono, ele queria insistir nisso, insatisfeito por tudo aquilo. Na minha opinião, ele ainda foi ingrato. Porque ele simplesmente esqueceu de tudo o que o rei Davi havia feito. O próprio rei Davi, ele foi essencial para que o reinado de Saul desse continuidade. Porque o reinado de Saul, ele poderia acabar naquele dia, diante de Golias. O rei Saul poderia ser envergonhado naquele dia. A história poderia ser diferente. Mas o rei Davi, ele não pensou duas vezes. Ele se dispôs a ajudar. Não com segundas intenções, não porque queria nada em troca. Ele simplesmente estava disposto a ajudar. E assim foi. Nós vimos que eles guerreavam. O rei Davi começou a fazer parte do exército, guerreava, e foram muitas vitórias, amados, muitas guerras vencidas. E nunca
Davi, mesmo sabendo da promessa que Deus havia feito na sua vida, ele nunca agiu com segundas intenções. Ele nunca foi ali em uma batalha em busca, já sabendo, se gloriando que ele já ia ser rei. Ele nunca foi com segundas intenções, mesmo ele sabendo da promessa do Senhor na vida dele. Ele sempre esteve do lado de Saul. Aí veja em que situação chegou, a que ponto chegou. O rei que era louvado quando chegava, aquelas mulheres cantavam, Saul matou milhões, mas Davi matou 10 milhões. De repente está lá, todo mundo te vira as costas. Tem gente aqui, nossa, Miguel é uma bênção, nossa, que Miguel é abençoado. Miguel não vem 3 cultos, Miguel acaba caindo, está repreendido no nome de Jesus, é só um exemplo. Sim. Aí Miguel acaba caindo, Miguel acaba se enfraquecendo, Miguel acaba caindo. E certo tempo depois, Miguel, que era aqui, que as pessoas estavam do lado dele, nossa, que bênção, que homem abençoado, já não é mais. Nossa, olha a situação que Miguel está lá. Esquecem o que Miguel fez antes. Esqueceram que o rei Davi havia feito antes pelo reinado. Aí é que surge a ingratidão. Somos ingratos. Esquecemos o que Jesus fez na nossa vida. O quanto Ele já fez na nossa vida. Várias coisas, várias bênçãos. O Senhor já abençoou de várias maneiras. Aleluia. E a gente continua pedindo, mas vai chegar um ponto que Jesus, o próprio Deus, fala: opa, calma, você precisa passar pelo processo. E é neste momento que começa a nossa ingratidão. Porque o Senhor não está fazendo mais na nossa vida, igual fazia antes. Porque o Senhor não nos dá tudo que nós estamos pedindo. Porque nós temos que passar pelo processo. Tudo isso é processo, é propósito, mas nós não entendemos. Só ingratidão. Só ingratidão. Nós deixamos para trás tudo que passou, tudo que aconteceu, tudo de bom que foi feito, e só olhamos para o agora. Insatisfação, ingratidão é o que nós enxergamos. Por quê? Porque aquela pessoa já não era mais como antes, já não fazia mais como antes, já não te servia mais como antes. Quando nós temos filhos, amados, criamos nossos filhos, e de repente chega a certa idade, aquele filho você vai deixando aos poucos de dar tudo o que ele te pede. Eu queria dar alguns exemplos concretos, mas não precisa, porque acontece com todos nós. Passamos anos e anos dedicando, dando o melhor para pessoas, para nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos em Cristo, para todos, agradando todo mundo. Porém, nós chega um certo tempo que nós deixamos essa pessoa aprender aos poucos a passar por esse processo, porque é necessário. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu não vou citar nomes, mas quando eu cheguei aqui na igreja, eu trabalhava, eu ganhava muito bem, e eu tinha um coração enorme. Não que eu não tenha, mas antes eu acho que era maior ainda, porque não é possível. Então eu ajudava sempre uma certa pessoa, sempre. Miguel, isso, aqui. Miguel, aqui. E uma vez, o pastor Eduardo, ele chegou para mim, ele observou isso. Miguel, você tem um coração muito grande, mas não seja bobo. As pessoas precisam passar pelo processo. Porque você passou pelo processo. Você valoriza o seu dinheiro que você conquistou.
Você vai valorizar. Mas as pessoas que não sabem o sacrifício, as pessoas que não sabem como foi sofrido, elas não vão valorizar da maneira que você valoriza. Então você não pode tirar o processo de uma certa pessoa. Você tem que deixar ela passar por esse processo, para que assim ela possa valorizar a bênção quando ela chegar. Porque a partir do momento que essa pessoa se esforça, Deus vai abençoá-la. E ela vai reconhecer que ela depende do Senhor para receber aquela bênção. Se a pessoa vem com fome, a pessoa vem com fome ali, vai lá, te pede comida, você dá. No outro dia a pessoa te pede comida, você dá. Por quê? Porque ela está desempregada. Mas enfim, chega um belo dia que aquela pessoa se acostumou com a comida que você está dando. Mas vai você falar que tem uma vaga de emprego para ela. Irmão, achei uma vaga de emprego, não quer. Por quê? Porque já está acostumada. Ela não quer passar pelo processo, ela quer pular a etapa. Então, o pastor falou assim para mim, ele falou desse jeito: Miguel, você não pode dar o peixe pronto, que é o que você está fazendo. Você tem que dar a vara de pescar, para que a pessoa aprenda a pescar. Entendeu, mas a diferença? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu segui os conselhos. Quando a pessoa me procurou, eu falei: amigo, está precisando de um diário ali, de um ajudante de pedreiro. Não foi. Aí que surge a ingratidão, é onde eu quero chegar. A ingratidão, por quê? Porque você parou de dar aquilo que era fácil. Ele esqueceu o que você já fez. E eu cheguei para a pessoa: poxa, mas o que eu já fiz por você todos esses dias aí que você precisou? Não, a pessoa esquece, amados. A pessoa esquece o que você já fez e só foca naquele momento. Que foi o que aconteceu com o rei Davi. As pessoas esqueceram as milhares de guerras, vitórias que ele passou, quantas lutas, ele se machucou. Então eles sabiam quão sofrido era para ganhar uma guerra. Para sair vitorioso de uma batalha ali era difícil. Mas as pessoas não reconheceram isso. Que foi o caso de Simei. Então, amados, esse é um processo que todos nós iremos passar. Todos nós iremos passar por isso. Todos nós iremos ser apedrejados em algum momento da nossa vida. Mas nós não podemos agir da mesma maneira. A palavra nos fala aqui, no versículo 12: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Aqui fala que Davi entregou nas mãos do Senhor. Davi, ele não fugiu sozinho do seu reinado. Algumas pessoas o acompanharam, pessoas que faziam parte do exército, que eram fiéis a ele, o acompanharam. Por quê? Porque sabia da sua dignidade. Pessoas que sabiam da injustiça que ele estava sofrendo, que ele estava passando. Mas Simei continuou o insultando. Aqui no versículo 9 diz assim: assim Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Olha como ele trata a Simei, o chamando de cão morto. Ou seja, o que esse insignificante acha que é para estar falando assim com você? Ou seja, ele está me protegendo, o rei. Quem ele acha que é para estar falando dessa maneira? Porque você ainda é especial para alguém. Porque você ainda é importante para alguém. Alguém ainda vai te defender. Por mais que pessoas queiram te apedrejar, vai ter alguém do seu lado. Sempre vai ter alguém para te proteger. Vai ter alguém que te fala: oh, não deixe essa pessoa falar assim com você. Não permita.
Escuta essas pessoas. É dessas pessoas que precisamos. São essas pessoas que nós precisamos ser. Nós precisamos estar ali, diante de qualquer situação. E olha mais, e olha o que diz: deixa-me passar e tirarei a cabeça. Olha a que ponto eles chegaram, de querer tirar a vida de Simei, por conta de tudo que ele havia falado, por conta das palavras que ele havia proferido. Vamos ter situações da nossa vida que não é fácil. Você está passando por um momento difícil, por um momento angustiante. Você está lá embaixo. E quando essas pessoas vêm, sem conhecer o seu coração, sem conhecer a sua intenção, com essa ingratidão, e vem te julgar, te tacar pedras, o que é que se passa na nossa cabeça? Como ser humano, amado, eu vou ser bem sincero, eu não posso mentir. Como ser humano, dá vontade de pegar um tijolo e tacar de volta. Como ser humano, mas nós não somos assim. Nós ouvimos a voz do Senhor, e foi o que Davi ouviu. Por mais que nos dê vontade, amado, de retribuir, nós precisamos manter a calma diante dessa situação, por mais difícil que seja, porque tem pessoas que vai tirar o nosso sossego, que não está nem aí para o seu sofrimento, não está nem aí para o que você está passando. São situações muito difíceis, mas nós temos que ser sábios como o rei Davi. A palavra nos fala que o rei Davi, ele agiu com maturidade diante daquela situação. Ele não revidou. Ele poderia ordenar que o matasse naquele momento de tristeza, naquele momento que ele estava passando de dificuldade, mas ele não fez, porque a mente dele estava no Senhor, o foco dele estava no Senhor. Por mais que ele estivesse dilacerado por dentro, diante da situação, o foco dele era outro. Então, mas não deixe o seu foco, não permita tirar o foco, não perca o seu foco diante das pedradas das pessoas, diante do julgamento das pessoas da sua vida. Não deixe que isso interfira no seu propósito, no seu processo. Você caiu, amém? Levanta. Você vai cair, provavelmente. Você vai levantar de novo. Você só não pode ficar no chão. Você só não pode sentir o peso das pedras. Você só não pode deixar elas afetar a sua vida e fazer você se distanciar do propósito de Deus. Você não pode permitir isso de maneira alguma. Davi o entregou nas mãos do Senhor. O Senhor me pagará com bem tudo que eu ouvi. Faz isso. Chega na tua casa, ouviu alguém falando, ouviu um cochicho a seu respeito, vai na tua casa: Senhor, eu entrego a vida daquela pessoa nas tuas mãos. Faz conforme a tua vontade, porque o seu propósito vai se cumprir. Porque posteriormente o rei Davi retornou para o seu trono. Diante desse propósito, você vai voltar de onde você saiu. Se você tinha o seu lugar de conforto, você vai voltar para o seu lugar de conforto. Você só precisa agir com maturidade. É isso que você precisa fazer. Amém. Espiritualmente falando. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Se você está aqui é porque você é ungido do Senhor, é porque você é o escolhido do Senhor, é porque o propósito do Senhor está se cumprindo na sua vida. Então não esqueça disso, amados. Na insatisfação, é na ingratidão que Deus continua trabalhando na sua vida.
que te criticam, enquanto outros te apedrejam, Deus está te honrando, Deus está te abençoando, Deus está te livrando, Deus está cuidando, Deus está te orientando, Deus está guardando o seu lugar, porque o lugar é único e exclusivo seu, que ninguém pode tirar. Situação nenhuma vai tirar você do lugar onde te pertence. Aconteça o que acontecer, você vai voltar para o mesmo lugar, ou seja, lugar de conforto. Amém? Glória a Deus. Então haja com maturidade, amados. Eu gostaria de chamar aqui a equipe de louvor, por favor. Então, só o Senhor conhece o seu coração. Não deixe as pessoas te julgarem, porque o seu coração só pertence ao Senhor. Se as pessoas acham que você não presta, se as pessoas acham que você é indigno, se as pessoas acham que você não é digno de alguma coisa, não interessa, não importa. A opinião das pessoas não importa. Você precisa dar o seu melhor para o Senhor. Amém? Entregue toda a situação nas mãos dele. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você ficasse de pé, fechasse